Sangue, suor e lágrimas. Ao longo da República, desses 200 anos, muitos homens e mulheres se sacrificaram para nós chegarmos até aqui. Isso é democracia. Não é perfeita, mas é a melhor que nós temos. E para ajudar nessa construção da democracia, nós tivemos o Parlamento Brasileiro, desde a época do Império, Dom Pedro I, Dom Pedro II e a República, né? A democracia brasileira, o parlamento, são 3 poderes, participou de principais momentos do Brasil, e tem o Senado e o Congresso Nacional, a Câmara, que são os deputados. E para falar disso hoje, nós convidamos o senador Antônio Anastasia, que foi governador de Minas. Ele foi professor, ocupou vários cargos públicos na administração pública, na iniciativa privada, né, no setor público também, e é professor. Então, ele vai saber contar direitinho a importância da democracia, do parlamento e do Senado no Brasil. Como vai, senador? Tudo bem? Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, doutor Francisco. Uma grande honra participar desse projeto, do programa Brasil 200, sempre tendo em vista não só a valorização da democracia, mas também o conhecimento, a história do Brasil e a sua trajetória. Como mencionou há pouco, também com sofrimento, mas igualmente com alegrias. E temos uma nação que a cada dia se engrandece cada vez mais. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição. Eu que agradeço. Aqui na TV Escola, senador, né, os estudantes aqui desde o ensino infantil, fundamental, médio até o Enem, é uma geração que não conhece, né, que não teve oportunidade, ainda mais nesses últimos 2 anos com a pandemia aí, não conhece muito o que foi feito no país. É claro que a escola aí dá alguma orientação, e é importante a gente sempre lembrar os principais pontos que o Brasil viveu, né? O que, de fato, hoje tudo se questiona tudo. O fato hoje não o Brasil 200, a gente quer ter mais um olhar histórico, né? Então, a gente não fica entrando nesses méritos, né, que até nós vivemos hoje. Mas o fato é que o parlamento brasileiro teve uma importância muito grande, né, na construção dessa democracia de um país que é um milagre, o Brasil, né? Um país desse tamanho, né? O que, de fato, qual que é a importância real do parlamento, do Senado? Gostaria que o senhor explicasse aí para os nossos estudantes a diferença do Senado, da Câmara, e o que, de fato, faz diferença na vida das pessoas, se realmente faz, como o cidadão pode interagir com os parlamentares. Como é que funciona isso, senador? Muito obrigado, meu caro doutor Francisco. Me permita, então, como sou professor, um pé atrás para uma explicação um pouco mais didático-pedagógica para atender a sua indagação e a curiosidade dos alunos que nos acompanham, e é muito importante até para a formação cívica e cidadã de cada qual. Quando nós falamos em parlamento, nós temos que lembrar, voltando às raízes da democracia, que no passado remoto, quando a Grécia lançou a ideia da democracia, ou seja, o poder vindo do povo, que não havia necessidade de intermediários entre as pessoas, o povo, aquele que era cidadão naquele momento, e as decisões dos governos. As pessoas se reuniam em praça pública, a famosa ágora, e ali tomavam as decisões diretamente. Todavia, esse modelo, ao longo do tempo, revelou-se inviável, porque o número de pessoas aumentou muito, então foi criada uma forma intermediária de representação. Essa representação se dá através, como o nome diz, dos seus representantes, eleitos diretamente pelas pessoas para, em seu nome, fazerem as leis e governarem. Como também o Poder Executivo também tem esse poder de mandato ou de representação. No caso específico do Senado, aqui abro um breve parêntese, o Senado é uma casa legislativa um pouco peculiar, porque a sua origem sempre foi, no passado remoto, um colegiado de pessoas mais experimentadas, com uma trajetória de vida mais longa, mais preparados, alguns vindos de famílias chamadas patrícias na velha Roma, outros de famílias nobres, mas outros também representando profissões, categorias funcionais, categorias relativas às diversas corporações que exerciam as suas funções. O Senado, que ficou sempre na memória histórica de todos nós,
que até inspira filmes hollywoodianos, os alunos que acompanharam e assistem com certeza a saga Guerra nas Estrelas, há um Senado estelar inspirado no Senado romano. O que era o Senado romano, que é a grande fonte de inspiração dos senados pelo mundo afora, é o tempo da República e do Império Romano. Exatamente um colegiado formado de pessoas anciãs, pessoas mais velhas, representantes de famílias patrícias, mas, como eu disse também, de militares, agricultores, etc., que davam um apoio ao governante na decisão das leis e até no julgamento de diversas questões. Essa figura, portanto, do Senado já era antiga e assim se desdobrou ao longo dos séculos, juntamente com o parlamento. Felizmente, com o advento da Revolução Francesa e antes disso, a Revolução Inglesa na Inglaterra, nós tivemos uma democratização da figura desses parlamentos, que eram, no passado, uma mera extensão do poder imperial, do poder real, para ter um caráter de mais representação popular, de natureza mais democrática. A Revolução Francesa nos inspirou. Pois não? Desculpe interromper, só para contextualizar aqui quem está nos acompanhando, o senhor comentou aí da Revolução Francesa, foi aí que nasceu o conceito de direita e esquerda, que hoje já tá um pouco, vamos dizer assim, muito distante, né, desse conceito. Mas aí que nasceu esse conceito também, né? Se o senhor puder explicar um pouquinho também, seria interessante. Claro, claro. Naquela época surgiram, na Revolução Francesa, posições um pouco mais radicais dos chamados jacobinos, que eram mais exaltados na luta contra a monarquia e contra os direitos dos nobres, e do clero, da igreja também. E eles se sentavam na Assembleia Nacional do lado esquerdo do plenário. E aí passaram seus de esquerda, enquanto que os girondinos sentavam ao lado direito e, por isso, eram mais conservadores, defendiam mais o interesse dos nobres, da família real, dos grandes proprietários, da burguesia, e tornaram-se, portanto, direita. Claro que isso virou uma referência, tão somente para uma questão física, no parlamento, na Assembleia Nacional Francesa, que ocupou vários prédios em Paris, até que hoje está no Palácio Bourbon, a Câmara dos Deputados, e no Palácio Luxemburgo, o Senado francês. Então, fica essa referência histórica. Mas, voltando ao que nós tínhamos antes, portanto, com a democratização, nós passamos a ter uma figura mais recente, que é exatamente a figura da Assembleia, ou da Câmara, e do Senado. E quem consolidou isso de maneira mais precisa até do que os franceses foram os norte-americanos. Quando os norte-americanos criaram a sua grande democracia, em razão da independência que tiveram na Inglaterra, já ao final do século XVIII, eles resolveram fortalecer muito o poder legislativo. E o poder legislativo norte-americano se baseou em duas casas. A Casa dita do Povo, que era a Câmara dos Deputados, representando as populações dos estados, e o Senado, que representava os estados. Por isso, é interessante, todos acompanham, que o Senado tem o mesmo número de senadores por estado, independente do seu tamanho. Então, aqui, no Brasil, São Paulo, com 40 milhões de habitantes, tem 3 senadores. Roraima, que tem 500 mil habitantes, 3 senadores. Da mesma forma nos Estados Unidos. A Califórnia e Nova York são os grandes estados, tem 2 senadores. E estados pequenos, como Vermont, por exemplo, também tem 2 senadores, para fazer o equilíbrio entre os estados populosos e os estados menores. Esse modelo foi trazido para o Brasil República. Mas antes do Brasil República, nós tínhamos o Senado Imperial, do tempo do Império, que era composto por nobres. O Senado Imperial era composto de representantes dos latifundiários, da grande burguesia, da nobreza, indicados em caráter vitalício, ou seja, para o resto da vida, pelo imperador. O imperador escolhia uma lista que vinha das províncias e ele nomeava os senadores. Aliás, para quem gosta de história, de literatura, eu recomendo muito um pequeno opúsculo editado aqui pelo Senado Federal, o opúsculo de Machado de Assis, brilhantemente escrito, chamado Velho Senado, que descreve as características do Senado no tempo do Rio de Janeiro, no Palácio do Conde dos Arcos, onde havia as sessões mais antigas e até de maneira muito folclórica e humorística que ele escreve e relata os senadores daquela época. Mas então veio a República, para não alongar demais, e a República transforma o Senado Imperial, que era um Senado aristocrático, que não era eleito, era nomeado, em um Senado chamado federal, representando os estados e eleito diretamente pelas pessoas.
Durante todo esse período, Senado e Câmara formam o parlamento, o Congresso, que é bicameral. E aí a indagação que você nos faz. Qual a importância e qual o papel do Congresso Nacional, que é o parlamento brasileiro? Basicamente, são duas as principais atribuições. Legislar, ou seja, criar as leis para que o executivo as implemente, e, ao mesmo tempo, fiscalizar a ação dos outros poderes. Então, legislar e fiscalizar são um binômio que caracterizam a ação do Congresso Nacional Brasileiro. Claro que a Câmara tem um determinado perfil, com 513 deputados, com bancadas diferenciadas pelo tamanho dos estados, e o Senado com 81 senadores, 3 por cada estado, incluindo o Distrito Federal, como se o estado fosse. Então, 27 unidades federadas. Existem algumas atribuições distintas. Por exemplo, em matéria de relações internacionais, a precedência do Senado, que aprova os embaixadores. Nós aprovamos também as autoridades do Poder Judiciário, do Procurador-Geral da República, enquanto a Câmara é aquela casa que recebe, em primeiro lugar, as leis vindas do Poder Executivo e cabe ao Senado, em tese, a função de casa revisora. Então, nós temos aqui, de fato, comissões, tanto na Câmara como no Senado, temáticas, ligadas à Comissão de Justiça, Relações Exteriores, Agricultura, Educação, Saúde e Infraestrutura, que estudam os projetos relativos a cada área. E mais do que isso, elas também, essas comissões, fiscalizam a execução das políticas públicas relativas aos temas sob sua competência ou sob sua atribuição. Então, grosso modo, este é o papel da Câmara e do Senado. E é bom lembrar, ao final, que a palavra Senado, que, como eu disse, volta à velha Roma, a origem latina e semântica da palavra é a mesma da palavra senil, não é? Ou seja, de pessoas já com idade, é até um pouco cômico. Não significa que os senadores estão nesse estado, ao contrário, mas significa que é uma casa voltada para pessoas mais experimentadas. Mas isso também já é coisa mais da tradição e do passado, porque com as eleições diretas, qualquer cidadão brasileiro, no gozo dos seus direitos políticos e com mais de 35 anos, pode se eleger senador por seu estado. Então, em linhas assim bem gerais e panorâmicas, e aguardando a sua orientação para um detalhamento mais específico, é esse o quadro geral que leva ao nosso parlamento, sem o qual não há democracia, porque o Poder Executivo não pode legislar, criar as leis. Voltamos à Carta Magna, 1215, que diz que não é possível haver imposição, especialmente tributária, sem que haja aprovação dos representantes do povo, ou seja, não há taxação sem representação. Então, as leis têm natureza democrática porque decorrem dos representantes do povo que, legitimamente investidos nos seus mandatos, manifestam a vontade que se transforma em lei, que é aplicada pelo Executivo e, quando há conflitos, julgada pelo Poder Judiciário. Por isso que na Constituição Federal, e já concluo essa parte por aqui, interessantemente, no texto da Constituição, o primeiro poder que aparece é o Legislativo, que é dele que decorre o Estado, é dele que decorre as leis. O segundo é o Poder Executivo, que aplica, e o terceiro é o Judiciário, que julga os conflitos e dirime as controvérsias caso elas ocorram. Então, meu caro Dr. Francisco, esse quadro primeiro que eu aqui desenho para aguardar a sua indagação. Senador, uma verdadeira aula aí para os nossos alunos no ensino médio, no Enem, ficou muito bem explicado, né? Muito obrigado. Agora, o que o senhor destaca na história da República, né? Os principais momentos do Parlamento, do Senado, que ele realmente, porque o Senado ele aborda mais questões de Estado, né? De leis, às vezes fica um pouco distante, assim, digamos assim, do popular, da realidade das pessoas. Mas quais são os principais pontos assim que se destacam, né, na história do Brasil e para a população que o Senado participou? Eu poderia dar vários exemplos, mas eu permito-me dar um que hoje é uma coisa até corriqueira, mas que no passado causou grande sensação e foi uma bandeira levantada no Senado Federal Brasileiro, que é o divórcio. A famosa lei do divórcio, que não existia no Brasil até a década de 70, foi um trabalho feito no Senado, encabeçado pelo então senador Nelson Carneiro, do estado do Rio de Janeiro, que batalhou nisso com muita ênfase durante muitos anos, e ele conseguiu, de fato, aprovar a lei do divórcio, que é uma realidade mundial.
Então, eu dou esse exemplo. Como também poderia dar o exemplo, doutor Francisco, da questão dos recursos para a educação. Falando aqui para alunos do Enem, do ensino médio, é muito importante saber que há uma decisão na Constituição Federal Brasileira que vincula 25% das despesas relativas ao poder público para a educação. Esse valor, esse percentual, decorre de uma famosa emenda constitucional também de um senador, a emenda João Calmon, era um senador do Estado do Espírito Santo, na década de 80, também se empenhou muito por essa bandeira da educação. E é sempre bom lembrar que tanto o Senado como a Câmara tiveram um papel constituinte, ou seja, na criação da Constituição brasileira, que nos dá todos os direitos, as garantias. Então, no dia a dia das pessoas, tudo que nós fazemos no Brasil, de uma forma ou de outra, há a influência da Câmara e do Senado, que votam juntas no Congresso Nacional para essas decisões. Não só questões financeiras, como o orçamento anual e os planos de desenvolvimento, mas até no cotidiano. Agora, na pandemia, por exemplo, para trazer o exemplo menos histórico do passado e mais recente, o famoso auxílio emergencial, que sustentou e ajudou as pessoas vulneráveis, sem renda, durante esse período tão difícil que atravessamos, é uma iniciativa que veio da Câmara e foi aprovada pelo Senado. Da mesma forma, o auxílio aos estados e municípios que ficaram em situação difícil, também com uma iniciativa parlamentar. O famoso orçamento de guerra, que permitiu ao Poder Executivo enfrentar essas dificuldades com recursos excepcionais em razão da pandemia, foi igualmente uma iniciativa do Poder Legislativo. Então, em todos os assuntos, há a participação do Poder Legislativo, como iniciativa, ou então discutindo propostas que vêm do Poder Executivo. É muito importante perceber que nada pode criar uma obrigação para o cidadão brasileiro, como diz a nossa Constituição, se não decorrer de uma lei. Aliás, diz a Constituição, ninguém é obrigado a nada, senão em virtude de lei. Ou seja, a lei que veio do Legislativo é que pode obrigar as pessoas a alguma coisa. E obriga por quê? Porque nós vivemos em sociedade. E na vida em sociedade, nós sabemos que nós temos direitos, nós temos liberdades, mas elas param quando começa a atrapalhar a liberdade alheia. Por isso, há um contrato social ficto que permite que nós convivamos em sociedade, permite que haja uma harmonia, que nós não estamos no estado da pedra, brigando entre as pessoas no meio da rua. Há um ordenamento. Esse ordenamento decorre da lei, que é votada pelos representantes do povo dentro do Congresso e do Senado. E me permita, por fim, também me referenciar aqui ao grande patrono do Senado, que até a década de 20 do século passado era o grande expoente da inteligência brasileira, das letras brasileiras, que é o famoso jurista Rui Barbosa, que todos conhecem. Rui Barbosa foi senador por mais de 30 anos, foi o grande mentor da primeira Constituição Republicana, em 1891, foi ele que inspirou o Senado como ele é hoje, foi candidato a presidente da República 2 vezes, em grandes campanhas memoráveis, a chamada campanha civilista, era um orador de nomeada, um grande arquiteto, inclusive, de ações internacionais, defendeu o Brasil na Conferência de Haia, em 1907, por isso é chamada o Águia de Haia, pela sua capacidade intelectual, e tornou-se uma referência no Brasil, de pessoa preparada, de pessoa culta, e no Senado ele tinha a sua vida, tanto que morreu no exercício de senador, foi 32 anos, ininterruptamente, senador da República, ainda, é claro, na velha capital, no Rio de Janeiro. Então, eu faço essa menção a Rui Barbosa exatamente para mostrar que o Senado também é um repositório de pessoas preparadas, pessoas acadêmicas, de professores que contribuem para que o Brasil avance sempre em prol de uma civilização, de uma melhoria da sua instrução e da sua educação e das suas relações políticas. Por isso é tão importante o parlamento e o Senado, como casa revisora, com 81 membros, tem esse papel principal. Senador, eu fui repórter aí no Congresso, cobri muito o Senado há uns 20 anos, e de lá para cá a tecnologia avançou muito. O que me chama muita atenção, eu acho muito curioso, muito interessante, são as ferramentas de comunicação que o Senado tem com a população, que a maioria não conhece, né? Então, às vezes, a gente vê uma pessoa comentando, eu queria tanto ser ouvido, ou dar uma opinião, eu sou especialista nisso. E hoje tem várias formas do cidadão entrar em contato e participar do parlamento, do Senado. O
senhor pode citar algumas delas, uma ou outra mais importante, que para quem está nos assistindo, os alunos, que possam participar dessa interatividade com os senadores? Não há dúvida, doutor Francisco, nós temos um sistema muito avançado no Senado em termos de informática. Aliás, o Senado Federal Brasileiro é considerado pioneiro no Brasil em termos de avanço tecnológico. Nós conseguimos avançar tanto que, até antes de responder, lhe cito com muito orgulho que nós criamos aqui no Senado Brasileiro um sistema de deliberação remoto que foi o primeiro do mundo em parlamentos. E não paramos durante a pandemia e fomos até um espelho para parlamentos do mundo afora que vieram aqui oferir conhecimento desse nosso método de votação à distância em razão do afastamento necessário pela pandemia. Mas antes disso, nós já tínhamos aqui vários instrumentos e mecanismos para divulgar as ações do Senado. Não só as tradicionais, a TV Senado, a Rádio Senado, os próprios sites, mas um mecanismo chamado E-Cidadania, que permite, através do site e das formas modernas de comunicação, que qualquer cidadão dirija suas indagações aos senadores, que ele possa participar das audiências públicas, das sabatinas que nós temos de embaixadores, de ministros supremos, de outras autoridades, com perguntas diretas e que vai diretamente ao presidente daquela sessão. Então, é uma forma muito aberta que permite, sem contar as formas da comissão de participação, que nós temos a possibilidade de leis de iniciativa popular, desde que atinjam um certo número de assinaturas e que tramitarão obrigatoriamente, e outras que entram como sugestões para os parlamentares que podem receber e tirar ali boas ideias. Então, há uma disposição do Senado em estimular a participação direta do cidadão, como convém no ambiente tecnológico que vivemos hoje, um ambiente de muita transparência e de muita abertura. Isso é muito positivo e nós todos, senadores, ficamos orgulhosos de receber sugestões, críticas e ponderações vindas dos nossos eleitores, dos nossos cidadãos. Senador, para terminar, gostaria de fazer uma última pergunta. Hoje, agosto de 2021, nós estamos vivendo no mundo uma época de extremos, né? No mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Ninguém aguenta, nem na vida pessoal, nem na vida pública, se a gente for dar um olhar aí pela história, né? Os países cresceram nos momentos de mais equilíbrio político, né? Que deu possibilidade para a economia crescer, para a cultura. Basta lembrar o JK, né? Os anos JK, cultura, né? Nosso objetivo aqui não é ficar apontando culpados e entrar nessas questões, né, que existem por aí, né? O nosso objetivo aqui é chamar a atenção como é que hoje o poder, né, que está sendo tão questionado, né, os poderes, né, e tem um lado até saudável, que discussão, debates dentro vamos dizer assim, dentro da democracia sempre é saudável, né? Agora, como é que o Senado, o poder judiciário, executivo, legislativo, como é que esse equilíbrio pode nos ajudar a hoje, esses poderes podem ajudar o Brasil a voltar, ter um pouco de mais paz, de mais equilíbrio, para todos, todo mundo está precisando disso, né? Desde as autoridades, o povo nem se fala. Como pode contribuir para o Brasil voltar a ter um rumo de crescimento em todos os sentidos? A sua indagação é muito pertinente nos dias de hoje. Me permita, antes de respondê-la, de fazer a menção que fez na introdução, a figura tão emblemática do grande brasileiro e grande mineiro, meu conterrâneo, que foi Juscelino Kubitschek de Oliveira, que do nada criou Brasília, a capital da esperança. E era um homem que foi tão atacado quando foi presidente, tão vilipendiado, tão criticado, mas sempre tinha como resposta um sorriso nos lábios. Era o chamado tempo dos anos dourados, com muito otimismo, muito desenvolvimento, e deixou uma memória afetiva nos brasileiros, que está indelevelmente calcada na nossa lembrança. Então, de fato, são tempos diferentes, não é? E hoje não temos mais anos dourados. Temos, como disse há pouco, anos de controvérsia, de querelas, de litígios, de radicalismo, de falta de bom senso. Não é um quadro privativo do Brasil nos dias de hoje. Esse quadro de exaltação está presente em diversas nações, até nações que têm
um patamar civilizatório maior que o nosso, nações europeias e o próprio Estados Unidos da América. Isso lembra muito o mundo de 100 anos atrás, na década de 20, no período de entre-guerras, quando havia uma rivalidade ideológica muito grande e que sempre leva a extremismos e a soluções inadequadas. Eu, pessoalmente, até pela minha formação cultural, pela minha formação acadêmica e pelo meu estilo ponderado mineiro de ser, ainda mais ser um político de Minas Gerais, eu defendo sempre a convergência, a serenidade, o equilíbrio, como eu disse, o bom senso, a desnecessidade de discussões que são completamente inadequadas, gastando-se uma energia muito grande em temas menores, em questiúnculas, que eu chamo de questões bizantinas, que são totalmente desnecessárias. E é claro que os poderes têm a obrigação, pelo menos em tese, de acalmar a nação, de mostrar o caminho do diálogo, da composição, da convergência, para identificarmos as soluções dos problemas. Mas isso nem sempre ocorre. Nós temos hoje no Brasil um momento político de muita exaltação que se reflete na sociedade, talvez aguçada pelas redes sociais, pelos debates nas famílias, nas vizinhanças, entre pessoas que convivem com posições muito radicais, que fecham os ouvidos aos argumentos dos outros. Numa verdadeira democracia, num estado de civilização, nós temos de ter as nossas convicções, mas temos também de respeitar as convicções alheias. Não podemos querer obrigar ninguém a nada. E, evidentemente, a cada 2 ou 4 anos, nas eleições, nós decidimos essas diferenças de maneira mais democrática possível para indicar os nossos governantes e aqueles que vão pôr as suas posições para orientar. Então, eu defendo muito o que você disse há pouco, que é a pacificação, exatamente um Estado necessário para superar os problemas gravíssimos que temos no Brasil de hoje, como é o caso da pandemia, uma questão aguda, que infelizmente já ceifou mais de 560 mil brasileiros e levou tantos à doença e ao desespero, e, por outro lado, problemas que são crônicos, que é a questão do desemprego, questão da educação que não é de tão boa qualidade como desejamos, problemas de infraestrutura, de desigualdades regionais, que são problemas das nações em desenvolvimento que se agudizam aqui no Brasil. Então, nós temos que ter energia para isso, e não para discussões menores que, infelizmente, hoje têm caracterizado o debate político brasileiro. Aqui no Senado, estamos tentando, com muito empenho, sempre levantar essa bandeira, a bandeira branca da pacificação, a bandeira branca da composição e a bandeira branca que vai nos levar, evidentemente, ao desenvolvimento e ao progresso, com resultados concretos em prol das pessoas, com políticas públicas que sejam eficientes. Esse tem sido o nosso esforço e o nosso empenho. Professor e senador Antônio Anastasia, muito obrigado pela sua participação, pela essa aula aí aos nossos alunos, essa entrevista aqui no Brasil 200, muito produtiva, muito importante. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa do projeto. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Este foi mais um programa Brasil 200. A gente aqui aborda questões históricas, esclarecemos o máximo possível para você, né? Além de ser um programa muito bacana de entrevistas com personalidades, escritores, cientistas, né? Ajuda você também aí nas suas aulas e principalmente no Enem. E até a próxima. Continue com a gente. Tchau. Obrigado.